Shalom, queridos, graça e paz, Bispo José Valdice com você mais uma vez, em mais um estudo e leitura da Palavra de Deus. Como temos dito e cumprindo, hoje vamos estar apresentando para vocês mais um estudo da Palavra de Deus. Diariamente, neste canal, você tem leituras novas, alimento espiritual novo para a sua vida. Não saia daí, continue conosco, porque com certeza o Senhor nosso Deus vai falar com você neste dia. Deus te abençoe, queridos, e um excelente dia, em nome de Jesus. Roda a vinheta. Muito bem, a nossa segunda leitura deste 49º dia está aí, no capítulo 20 do livro de 1 Reis, e que diz o seguinte: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e com ele 32 reis, com cavalos e carros, e subiu e sitiou a Samaria e a combateu. E enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, dizendo: Assim tem dito Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Como tu dizes, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho. E voltaram os mensageiros outra vez e disseram: Assim tem dito Ben-Hadad: Eu te enviei a dizer: A tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos me darás. Além disso, amanhã, a estas horas, enviarei eu a ti os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas de teus servos, e tomarão com as suas mãos e levarão tudo o que preciso tiver. Tudo o que de precioso tiver. Então, o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e lhes disse: Entendei e vede agora como se este homem procura o mal? Porque enviou a mim a querer minhas mulheres, meus filhos, e por toda a minha prata e meu ouro. E eu nada lhes neguei. E lhes disseram todos os anciãos e todo o povo: Não lhe escute nem o consintas. Ele, pois, respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Diga ao rei, meu senhor, tudo o que enviaste a dizer a teu servo a primeira vez, eu farei, mas isto não posso fazer. E foram-se então os mensageiros e o levaram esta resposta. E por isso então Ben-Hadad o enviou a dizer: Assim façam comigo os deuses, e mais ainda, se o pó de Samaria não bastará para encher os punhos de todo o povo que me segue. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: Diz-lhes, não se gabe o que se cinge, como o que já se descinge. E quando ele ouviu esta palavra, estando bebendo com os reis das tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eles se puseram. E eis que se achegou a Acabe, rei de Israel, um profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Tens visto esta grande multidão? Eis que hoje eu te entregarei em tuas mãos, para que conheças que eu sou o Senhor. E respondeu Acabe: Por mão de quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, por mão dos criados dos príncipes das províncias. E disse Acabe: Quem começará a batalha? E ele respondeu: Tu.
Então ele fez um reconhecimento dos criados dos príncipes das províncias, os quais eram 232. E depois também contou todo o povo, todos os filhos de Israel, que eram 7.000. E saíram no meio do dia, e estava Ben-Hadad bebendo, embriagando-se nas tendas, ele com os reis, os 32 reis que tinham vindo em sua ajuda. E os criados dos príncipes das províncias saíram primeiros. E havia Ben-Hadad enviado espias, os quais o avisaram, dizendo: saíram os homens de Samaria. E ele então disse: mesmo que tiverem saído para a paz, tomai-os vivos, e se tiverem saído para pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os criados dos príncipes das províncias, e atrás dele o exército seguia. Cada um feriu ao que vinha contra si, e fugiram os sírios, perseguindo os de Israel. E o rei da Síria, Ben-Hadad, escapou em um cavalo com alguns da cavalaria. E o rei de Israel saiu e feriu os cavaleiros e dos carros, e desfez os sírios com um grande estrago. E achegando-se então o profeta ao rei de Israel, disse-lhe: vai e esforça-te, considere e olhe o que tens que fazer, porque passado um ano o rei da Síria há de vir contra ti. Porquanto os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas se pelejarmos com eles na planície, certamente venceremos. E veremos que somos mais fortes do que eles. Faça, pois, assim: tira os reis cada um do seu posto e ponha capitães em lugar deles. E tu forma outro exército, como o exército que perdeste cavalo por cavalo e carro por carro. E logo lutaremos com eles em campo raso, e veremos se não os vencemos. E ele deu ouvidos, e assim o fez. Passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e veio a Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram também inspecionados, e tomando provisões foram ao seu encontro, e assentaram acampamento os filhos de Israel diante deles, como 2 rebanhos de cabras, porém os sírios enchiam todo o campo. E o homem de Deus se apresentou perante o rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não Deus também dos vales, eu te vou entregar toda esta grande multidão em tuas mãos, para que reconheçam que eu sou o Senhor. E durante 7 dias estiveram acampados um defronte dos outros. E ao 7º dia se deu a batalha, e mataram os filhos de Israel dos sírios em um dia, 100.000 homens de pé. E outros fugiram para Afeque, a cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que tinha ficado. Porém Ben-Hadad veio fugindo até a cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Coloquemo-nos, pois, agora sacos em nossos lombos e cordas em nossas cabeças, e vamos até o rei de Israel. Quem sabe ele poupe a tua vida. E rodearam então seus lombos de sacos e de cordas, suas cabeças, e vieram ao rei de Israel. E lhe disseram: o teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que viva a minha alma. E ele respondeu: se ele vive ainda, meu irmão, é. E tomaram isto aqueles homens por bom presságio. E se apressaram a tomar esta palavra da sua boca e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: ide trazei-mo. Ben-Hadad então se apresentou a Acabe e o fez subir em um carro. E lhe disse Ben-Hadad: as cidades que meu pai tomou de teu pai eu as restituirei, e faz ruas em Damasco para ti, como meu pai as fez em Samaria. E eu, disse Acabe, te deixarei partir com esta aliança. Fez então com ele aliança e o deixou ir. Então o homem dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra de Deus:
fere-me agora. Mas o outro homem não quis ferir. E lhe disse ele: porquanto não obedeceste à palavra do Senhor, eis que, ao te separares de mim, um leão te ferirá. E quando se separou dele, o encontrou um leão e o feriu. E encontrou-se logo com outro homem e lhe disse: fere-me agora. E o homem lhe deu um golpe e lhe fez uma ferida. E o profeta se foi e ficou diante do rei no caminho e se disfarçou com cinzas sobre os seus olhos. E quando o rei passava, lhe clamou ao rei e disse: teu servo saiu entre a tropa, e eis que, apartando-se um, trouxe-me um outro homem, dizendo: me guarda este homem, e se chegar a faltar a sua vida, será para dele, ou pagarás 1 talento de prata. E como teu servo estava ocupado de uma parte à outra, ele desapareceu. Então o rei de Israel disse-lhe: esta será a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Mas naquele momento, ele tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. E lhe disse: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da tua mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será pela sua vida e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel se foi para a sua casa, triste e zangado, e chegou a Samaria. Aleluias. Glória a Deus. Mais um capítulo que conta a história das guerras entre Israel, os filisteus, os reis que ali sempre rodearam aquela região, com sempre uma vitória do povo de Deus sobre todas as nações. Aleluias. Assim como Israel, no passado, foi o povo escolhido por Deus e continua sendo hoje. Só que hoje, nós somos a geração enxertada através de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus.